Nesse programa da Evonik, você vai saber qual é o foco dessa gigante no Abrafat Show 2025, não é, Everton? Isso mesmo, João. A gente vai conversar um pouquinho sobre os pilares que a Evonik tem na busca de produtos, de desenvolvimento de novos produtos, tudo o apelo relacionado à sustentabilidade e à digitalização que a gente considera para as novas plataformas de desenvolvimento. E conhecerá também quais são os lançamentos da Evonik, não é, André? Exatamente, João. Trazemos produtos novos que façam sentido para o mercado, para os nossos clientes, sempre com foco em atributos sustentáveis e inovação. E temos também uma comemoração especial dentro da Evonik. Qual é? Em 2025, comemoramos os 10 anos do nosso laboratório de Coating Additives. Esperamos todos os clientes presentes para, junto conosco, brindar esse grande momento. Muito bem, você confere o programa com a Evonik, patrocinadora oficial do Abrafat Show 2025. Olá, você está no Abracast. De 23 a 25 de setembro, São Paulo cedia mais uma edição do Abrafat Show. Dessa vez, a maior de todos os tempos. E uma das patrocinadoras da feira deste ano é a Evonik, que eu tenho a alegria de receber aqui nesse programa. É por isso que eu quero cumprimentar aqui e dar as boas-vindas ao André Carvalho. Bem-vindo, André. Olá, João. Grande prazer estar contigo de novo. Uma alegria minha. E ao Everton Marion. Bem-vindo novamente, Everton. Obrigado, João. É um prazer novamente estar aqui, falar um pouquinho da Evonik para vocês. Muito bem, eu estou super ansioso porque o nosso programa de 23 rendeu bastante, foi super interessante. Foi. E vamos saber o que é que mudou nesses últimos 2 anos. Quero saber como é que está o momento do grupo Evonik em relação ao alinhamento de novas tendências globais e o que nos afeta. Ok. Bom, João, a Evonik, né, como muitas pessoas já conhecem, né, é uma empresa com predominância global. A gente está aí em todas as regiões do globo e isso nos auxilia muito a fazer essa leitura das tendências, principalmente do que está acontecendo dentro do mercado de tintas, para com isso impulsionar os desenvolvimentos de novos produtos. Como a gente já tinha comentado até no outro podcast, e até uma nova oportunidade para reforçar essa mensagem, a Evonik não é produtora de tintas especificamente. Para que a gente traga essas tendências, para que a gente faça essa leitura do mercado, a gente precisa ouvir a voz do nosso cliente, que vai estar em contato com o usuário final, que é o aplicador final. E nisso, a gente precisa ter aí bastante atenção, porque todos contribuem de alguma maneira para impulsionar as novas tecnologias. Por mais que existam tendências globais que acabam sendo bastante claras, como, por exemplo, se a gente falar de um limite regulatório, que vai ter uma legislação e isso acaba sendo amplamente informado, isso fica bem claro e a Evonik já vai concentrando recursos e destinando aí linhas de pesquisa, desenvolvimento de produto para essas questões. Porém, outras vêm muito do feeling do aplicador, de alguma necessidade específica do mercado, e nesse sentido de estar em contato com o mercado, de estar em contato com os clientes, é que a gente traz esses inputs internamente e traduz isso futuramente em novas tecnologias. Então, a Evonik é uma empresa que busca estar inovando com seus clientes, sempre busca o pioneirismo nesse sentido, e com isso a gente acaba fazendo essa leitura do mercado. E isso é um trabalho de muitas mãos. É time de vendas, é o time de Applied Technology e também o time de marketing, cada um com o seu ponto de vista, trazendo essas necessidades internamente para a Evonik. Perfeito. Aproveitando esse gancho das novas tecnologias, Everton, e jogar para o André também. André, como é que está a questão da digitalização? E eu quero saber se um tema cada vez mais crescente, como inteligência artificial, tem impactado a Evonik de alguma forma. Sim, João. É um tema crescente, é um tema de discussões recorrentes, e não só discussões, né, recorrentes ao grupo Evonik, mas de ações já implementadas, né? Só complementando, né, e aí volta um pouquinho no tempo, a Evonik, ela redefiniu sua estratégia lá em 2022. Então, o grupo Evonik redefiniu da seguinte forma: olha, a gente tem que estar alinhado com as novas tendências globais e vamos redefinir aqui a próxima geração do nosso portfólio que atende plenamente essas tendências. Aí nós criamos o Next Gen, que é o Next Generation Portfolio.
Isso inclui um investimento alto, né? Um investimento de 13 bilhões de euros a ser implementado até 2030. Muito expressivo. É um volume bem alto comparado ao mercado mundial, né? De empresas químicas. Enfim, até 2030 a gente implementa esse processo de transformação do nosso portfólio justamente para estar alinhado com o mercado, assim como o Everton explicou, com detalhes. E uma dessas tendências está estritamente relacionada à digitalização. A digitalização, ela nos permite acelerar. Ela nos permite agregar um conhecimento que desenvolver esse conhecimento nos moldes tradicionais levaria muito mais tempo. Com a digitalização e com essa disponibilidade agora do recurso de inteligência artificial, a gente agregou essa funcionalidade a alguns sistemas, e eu vou dar um exemplo aqui, mas no mesmo sentido, você aumentar a sua produtividade de conteúdo relevante para desenvolvimento de novos produtos que façam sentido para o mercado e que estejam completamente alinhados com a nova estratégia do grupo. Um exemplo prático, tá, de inteligência artificial, disponíveis aos nossos clientes. Esse não está simplesmente limitado ao Grupo Evonik, que é o nosso negócio, para uso interno. Uhum. Esse é um exemplo prático. Nós temos uma plataforma que se chama Coatino. Então, www.coatino.com. Qualquer de um dos nossos clientes pode usar essa plataforma gratuita. Essa plataforma, ela assim, num resumo bem rápido, né? Ela é formada por alguns módulos, e eu vou comentar 3 aqui bem rapidamente. Então, você tem 3 módulos que se conectam, e o terceiro que usa inteligência artificial, e eu vou comentar com detalhes. O primeiro módulo é um módulo de treinamento. Então, qualquer um dos nossos clientes de tintas pode se conectar à plataforma, ao Coatino Campus, né? Então, pelo mesmo link, www.coatino.com, você se conecta ao Coatino Campus, para, de forma autônoma, montar o seu próprio treinamento com base no seu conhecimento já existente sobre tintas e matérias-primas, para aquilo que ele precisa criar de novo conhecimento para a formulação de tintas. É bem direcionado para isso. Então, desde substratos até matérias-primas, até aplicação em processos, nossos clientes conseguem, de forma muito autônoma, ter esse conhecimento disponível. Inclusive, ao final, você presta uma provinha, faz uns testes, e nós emitimos um certificado tipo ISO 9000, que vale, inclusive, para os nossos clientes usarem como um certificado de treinamento válido para auditorias. Fantástico. Certo? Totalmente gratuito isso. Então, você imagina, são 3 módulos. Treina, aí você vem para o módulo de seleção de produtos, você seleciona os produtos que você precisa para aquela formulação específica de tinta. E nessa seleção de produtos, eu não falo mais de um ambiente somente Evonik. A gente fala agora de um ecossistema de fornecedores de matérias-primas. Então, tem os aditivos, a qual eu sou responsável pela linha de negócios, tem a linha de negócios de crosslinkers. Então, são produtos para formulação de tintas relacionado a diferentes áreas de negócios da Evonik, mas também de parceiros externos, como, por exemplo, resinas, pigmentos, dióxido de titânio e por aí vai. Um ecossistema criado nesse segundo módulo. Então, nossos clientes podem ser treinados, vão no segundo módulo, escolhe o que eles precisam para formular, formula no laboratório, e aí vem o terceiro módulo, que esse é super interessante. No terceiro módulo, você valida isso que você criou nos outros 2 anteriores. Então, o terceiro módulo se chama Coatino Defect Detection. Por meio de um setup extremamente simples de laboratório, uma webcam, um laptop comum, conectado à rede e conectado ao Coatino, você consegue fazer leituras que nós popularmente chamamos de puxadas, né, de laboratório, para você avaliar a efetividade daquela formulação em relação às matérias-primas que você usou e prováveis defeitos que ocorram, que são comuns na aplicação de uma tinta, certo? Então, de novo, como eu falei que a gente fecha um ciclo agora, né? Treina,
Você escolhe, faz a seleção de matérias-primas, aplica e valida. Depois, se você quiser Refazer o refazer, ciclo. é possível. Onde está a inteligência artificial? Nós usamos hoje uma inteligência artificial baseada em análise de imagens para você identificar defeitos e, além disso, diferente do que é feito até hoje num laboratório com técnicos treinados e técnicos de longa experiência, que a análise dos defeitos ela é feita de forma visual. Então, você faz a famosa puxada, olha a maleneta e dá uma nota ali para aqueles defeitos. Agora não, a gente eliminou essa subjetividade do olho humano para quantificar os defeitos e guardar tudo isso numa base de dados que nossos clientes têm acesso. Gente, mas isso é genial. E tudo isso usa uma inteligência artificial por trás, que com as imagens que coletadas, ela aprende. Então, existe uma indicação sobre a qualidade daquela leitura. Então, essa inteligência artificial, ela aprende e retroalimenta o sistema para que as próximas leituras elas sejam mais realistas em relação ao que um olho humano muito bem treinado possa ler. Há uma precisão maior. É uma precisão Sim. maior. Com o passar do tempo, quanto mais nós usamos o sistema, mais ele aprende. Isso retorna com esse ganho de precisão em relação a leituras. Então, isso é um exemplo, tá? que hoje prático, disponível aos clientes, e os clientes podem perceber isso. Porque nós temos um tutorial dentro do Cotino Defect Detection, onde aparece exatamente como é esse processo. Então, disponível, usável, real, útil, e que está aí já, que nós lançamos mãos para os nossos clientes. Esse é o propósito de tudo. Para clientes e também não clientes, né? Porque você está lá numa plataforma aberta e gratuita, vocês colaboram imensamente com o mercado como um todo, com uma solução Sim. como essa, né? É. Fantástico. Agora, Everton, quero jogar para você. Diante desse contexto todo, como é que a Evonik encara a sustentabilidade em seus processos? Ok. Bom, a questão da sustentabilidade, a gente pode observá-la, né, e até mesmo na implementação dentro dos nossos produtos, de vários pontos de vista, né? O mais comum, quando a gente fala de sustentabilidade, é a gente pensar tanto em pegada de carbono, como também na questão de matérias-primas menos nocivas, tanto ao meio ambiente, como também à saúde humana. Esse é o ponto principal, acredito que o ponto de partida da sustentabilidade veio desse ponto, né? Uhum. E hoje a Evonik, dentro do seu portfólio, ela só lança produtos, na verdade, ela prioriza o lançamento de produtos que tragam algum retorno em termos de sustentabilidade. E isso pode ser, como eu estava comentando, na questão de redução de emissão. Então a gente pode pensar, a gente quando tem o mercado de tintas, a gente fala muito dos compostos orgânicos voláteis que acabam indo para a atmosfera. Então quando eu migro para um sistema à base aquosa, ou quando eu até mesmo faço o manejo do solvente que eu tenho na formulação do meu produto, eu posso impactar positivamente na redução de emissão. Eu também posso ter, dentro desse contexto de composição de produto, produtos menos nocivos. Então a gente vai ter, né, é muito comum o pessoal observar os pictogramas pictogramas de riscos associados àquele material, e conforme a gente busca aí alternativas mais amigáveis, a gente acaba tendo um menor impacto de risco, né, nesses produtos. E isso também vale do ponto de vista, até pensando, nosso produto é uma matéria-prima para uma formulação de tinta. Mas esse produto, ele também é composto de outras matérias-primas. Então, mesmo que a gente busca oferecer para o mercado com os nossos materiais, é o que a gente também busca com os nossos fornecedores para ter esse impacto positivo no final da cadeia. Perfeito. A gente também pode pensar, quando a gente está falando em sustentabilidade, não necessariamente daí trabalhando com composição, mas, por exemplo, quando eu penso em incremento de performance, eu posso também impactar a sustentabilidade. Porque, por mais que você aplique hoje, isso é muito comum até mesmo no segmento de crosslinkers, eu faço a aplicação de uma tinta base solvente. Porém, se essa tinta, por mais que ela vai estar contribuindo com a emissão de orgânicos voláteis, se ela tiver uma maior durabilidade, eu, no decorrer de 10 anos, por exemplo, vou ter uma menor emissão. Por quê? Ao invés de fazer uma aplicação, talvez a cada 2 anos, se eu incremento a durabilidade, a resistência à corrosão dessa formulação, e eu aplico de 1 a 10 anos, eu acabo tendo aí
um número menor de aplicações e, com isso, também contribuo com uma parcela menor, né, menos significativa de compostos orgânicos para o ambiente. Então, essa também pode ser uma alternativa. E outro ponto também muito valorizado internamente é a questão de eficiência energética. Então, a gente pode trabalhar em compósitos, reduzindo o peso, por exemplo, de um automóvel, né, com compósitos mais leves, e com isso eu tenho eficiência energética, como também internamente. Se eu tenho processos que consomem menos energia, eu também estou contribuindo de alguma maneira com essa parcela. E até eu vou aproveitar um exemplo, tem um exemplo, por exemplo, de um produto que vem de coating additives, que é os produtos Easy to Disperse, que acabam contribuindo para os clientes de tinta, favorecendo com que eles gastem menos energia no processo de moagem, de cisalhamento. Até o André pode complementar depois esse ponto. Então, tem várias questões aí que a gente pode contribuir de uma maneira positiva. Alguns sistemas de cura podem requerer, por exemplo, o uso de temperatura para que você tenha a cura. Então, com isso, você tem que ter aquecimento, em alguns casos, ter um forno para fazer a cura da tinta. E conforme a gente consegue também influenciar nessa questão da cura, eu posso reduzir temperatura, reduz a necessidade de energia e, com isso, também tem eficiência energética. Então, existem aí vários vieses, né, que a Evonik trabalha e sempre procurando para qualquer lançamento ter algum impacto positivo em termos de sustentabilidade. Claro que sustentabilidade acaba sendo um aspecto bastante amplo, né? Então, por isso que é importante a gente ressaltar essa visão da Evonik em várias frentes e de que maneira a gente procura trabalhar para auxiliar os clientes. Permeia diversas áreas, né? Exato. Quer comentar, André, a questão que o Everton colocou? Sim, é um ponto importante sobre sustentabilidade e nós, né, vivendo o mundo pós-pandemia, nós percebemos que algumas medidas eram necessárias, né? E que permeia muito esse mundo de sustentabilidade Evonik, né? O Everton comentou, nenhum produto novo ou produtos novos tem que ter claramente identificado atributos sustentáveis. E o mundo pós-pandemia, com a questão de segurança de fornecimento, essa nossa leitura feita, a gente decidiu implementar algumas medidas mais efetivas do ponto de vista de segurança de fornecimento aos nossos clientes e produtos mais sustentáveis. Então, a gente tem criado o caminho para lançamento de novos produtos regionais. Então, nós temos a planta de Americana, nós já produzimos sílica para o mercado de tinta, e nós iniciamos o lançamento agora em junho de um novo produto feito na região, com 85% de conteúdo de matérias-primas renováveis. Que fantástico. Muito efetivo para dispersão de pigmentos difíceis. Não seria tão fácil se fosse apenas para os pigmentos mais fáceis, mas são para os pigmentos mais difíceis, como, por exemplo, negro de fumo. É super difícil de dispersar. Então, a gente nos aproximamos dos clientes do mercado, fazemos essa leitura, trazemos esses inputs, né, mais relevantes, como sustentabilidade e inovação, e a partir daí a gente implementa em ações efetivas. Então, está mais próximo, a produção local, reduzir insegurança de fornecimento. Então, a gente está acompanhando o que está acontecendo no mundo com com as guerras, né, com as crises energéticas e logísticas, inclusive. Tarifações. Então, trazer produto para mais próximo da região do cliente é uma ação necessária e de curto, médio prazo, que ela é muito apreciada pelos nossos clientes. Então, isso compõe sustentabilidade, no final das contas, né? Você manter o seu negócio mais próximo, mais efetivo, e com esse reconhecimento dos clientes, é parte da sustentabilidade de um negócio. Fantástico. Quero trazer a nossa conversa agora para a Abrafat Show 2025, nosso evento, que nesse ano, mais uma vez, é um evento recorde. Quero saber o que o visitante que passar pelo stand, pelo espaço da Evonik, vai poder conferir. O que vocês estão focando e tratando na edição de 25. Ok. Bom, acho que é válido a gente fazer
destacar um ponto, né, nesse momento, porque a gente está aqui representando as unidades de negócio de Crosslinkers e Coating Additives, e dentro da Evonik a gente tem um universo bastante completo para o mercado de tintas. Então, além dessas duas unidades de negócio, e a gente vai comentar um pouquinho do que os visitantes vão poder encontrar junto do nosso stand esse ano, a gente tem a questão de ter outras unidades de negócio presentes que também contribuem para o mercado, que seriam as unidades de negócio de monômeros especiais, a unidade de negócio de silanos e a unidade de negócio de adhesive coatings, que trabalha majoritariamente com poliésteres insaturados para aplicação, em alguns casos, por exemplo, para embalagens alimentícias. Então, dentro do conteúdo, do contexto de crosslinkers, né, a Evonik vem trabalhando muito nos últimos anos com produtos que aumentam a resistência à corrosão, principalmente, por exemplo, um dos casos que é bastante interessante de um produto do nosso portfólio, na presença de ácido sulfúrico concentrado e com temperatura elevada. A gente tem trabalhado com alternativas de cura ambiente, de rápida cura e com temperatura baixa, né? Quando eu falo temperatura baixa, seria a temperatura próxima da temperatura ambiente. Ok. E a gente também, nesse contexto de ter produtos que atendam às necessidades também locais, a gente tem trazido também produtos para cura em ambientes de alta temperatura, como é o caso dos países localizados próximos da linha do Equador e dos trópicos, né? Então, a gente está trazendo aí várias alternativas nesse sentido, de trazer melhor performance, maior durabilidade para os revestimentos, trabalhando aí com os agentes de cura na formulação. Além disso, nós temos também no portfólio produtos base água, que trazem aí bastante diferencial e também vão estar trabalhando bastante isso com os clientes, porque a gente acredita bastante nessa tecnologia para o futuro. Perfeito. Você, André, o que você complementa em relação à Abrafat 25? João, é tudo sobre inovação e sustentabilidade, né? Essa leitura, de novo, leitura do mercado, essa digestão, todo desse mundo, né, das tintas e o que os nossos clientes realmente valorizam e tradução disso em produtos. Por exemplo, como eu comentei antes, né, a gente está lançando em junho o novo Tego Dispers 1080, que é um dispersante com alto conteúdo de matérias-primas renováveis, efetivo para dispersão de pigmentos difíceis para algumas resinas, como, por exemplo, a resina alquídica, que ela é muito popular ainda no Brasil. Então, essa coisa faz sentido para o mercado, certo? Não é apenas o atributo sustentável. Mas, além disso, o Everton comentou um outro produto, uma sílica, que nós é conhecida no mercado como Easy to Disperse, então sílica de fácil dispersão, ela tem um impacto também direto, mensurável em sustentabilidade de tintas. Quando você reduz o tempo de produção dos nossos clientes, tempo de moagem, consumo de energia, limpeza de equipamento, desperdício, tempo hora homem, tudo isso é atributo sustentável direto. E aí tem um outro produto que é também recente, que a gente não só fornece para o mercado de tintas industriais, decorativas e automotiva, mas também fornece para o mercado de tintas de impressão. Então, nós lançamos um produto esse ano, que é um produto da linha Tego Res, que ele facilita o processo, um processo que chama de-inking. Então, embalagens flexíveis, impressas, no processo de reciclagem dessas embalagens, você consegue retirar a tinta de uma forma mais facilitada, sem perder o desempenho da tinta ao longo da vida da embalagem, fazendo com que você valorize aquela embalagem reciclada. Então, quanto mais limpo o filme, né? Imagina um filme, um plástico transparente, você limpa ele com esse processo de de-inking, tira a tinta, recicla ele. Então, você está agregando valor a um produto reciclado que pode voltar à fabricação de embalagem novamente. Então, esse é um novo produto também. Então, de novo, tudo a ver com inovação e sustentabilidade. E comento mais um ponto extremamente importante sobre a Abrafat. Nós somos também um contribuidor do Congresso Internacional de Tintas. Fantástico. Então, a Evonik, ao longo dos tempos, contribui com esse processo de criação de conhecimento na nossa região.
Como que nós fazemos isso? Então, nós produzimos muito conhecimento lá fora, nas nossas matrizes, Estados Unidos, Alemanha, Ásia. Nós trazemos para o Brasil produtos que fazem sentido para o nosso mercado, não é tudo que faz sentido, lógico. E nós aplicamos aqui algumas formulações, geramos o conhecimento local e levamos isso para o Congresso, em forma de conhecimento, e conhecimento valioso, porque é aplicável. Nós testamos isso, certo? Então, esse ano nós participamos novamente do Congresso Internacional de Tintas. A última versão, a Evonik foi o maior contribuidor do Congresso, com 7 papers, com 7 apresentações em plenária, de conteúdo relevante. Você percebia pelas sessões, estavam todas sempre cheias, né? Sim. E esse ano a gente tende a ser também um dos maiores contribuidores a partir do número de papers que nós já submetemos, né? É o que a gente espera, mas, de qualquer forma, esses papers são apresentados no Congresso, mas eles estão nos nossos produtos e vão estar também no nosso stand. Então, os nossos clientes, na prática, na teoria, né, no Congresso e na prática, vão conseguir sentir isso, né? Perceber os produtos que nós lançamos, nossa contribuição para esse mundo das tintas, né, do nosso mercado local, com coisas relevantes, com produtos que realmente façam sentido. E aí eu abro um pequeno parênteses aqui, né? É uma reflexão, né? Aí eu uso isso aqui um pouco como uma reflexão um pouquinho mais ampla, porque inclui mercado, inclui os nossos clientes e como isso tudo afeta os nossos clientes. Então, nós, da Evonik, a gente busca sempre manter esse processo de criação de produto, reconhecimento do mercado, da forma como ele valoriza aquele produto, introdução desse produto. Isso tudo gera uma retroalimentação de um processo de criação que passa principalmente pela área de R&D, certo? De pesquisa e desenvolvimento. Então, a Evonik continua investindo pesado em R&D. Então, um grande percentual dos nossos rendimentos de EBITDA, por exemplo, ele retorna para pesquisa e desenvolvimento. Então, nós ainda estamos nessa base de entre 13% e 4%, que é um número elevado para a indústria química. E, além disso, a gente tem uma área que ela é relativamente pouco conhecida nesse mundo nosso, que é uma empresa criada pela Evonik, que se chama Creavis. Okay. Ela fica na Alemanha. Ela é um impulsionador de inovação e de criação da Evonik. Você tira a instituição de dentro da Evonik para evitar algum nível de interferência e você cria realmente produtos que vão ser o futuro da indústria química em uma instituição independente. De novo, o nome não é Evonik, é Creavis, mas ela é uma instituição com um número grande de pesquisadores, doutores, PhDs em química e áreas correlatas, que cria produtos. Recebe alguns inputs da Evonik, cria e isso retorna, e aí a gente cria o produto comercial aqui, dentro da Evonik, certo? Então, tudo isso faz parte desse processo de criação, desse grande investimento que a gente continua fazendo ao longo dos anos, né? E, de novo, volto para esse ponto de reflexão. Tudo isso que a gente faz retorna para o cliente, né, e retorna para a Evonik. O que a gente percebe no mercado, algumas vezes, é um pouco o uso de uma concorrência que ela é desleal, né, no final das contas, porque não traz o benefício sólido, né, aquele benefício completo para o mercado como se deve. Elevar o nível do mercado inclui você criar produtos novos, você trazer inovação que faça sentido. Então, algumas práticas, por exemplo, de produtos importados da Ásia, com simples troca de etiqueta, e alguns processos ainda um pouquinho que eu considero pior, né? Quando você renomeia um produto com aquele nome muito parecido com o seu produto. Nós temos nossas marcas. Então, por exemplo, né, Tego Foamex 1488 é um produto meu, né, que nós criamos há mais de 30 anos atrás. Quando você renomeia e dá um número muito parecido, o cliente ele associa com um produto
que já é estabelecido no mercado, um benchmark, e considerando que aquele produto vai performar parecido, né, no mesmo, quando muitas vezes não acontece. Ele está sendo induzido. Acaba sendo induzido. Então, de novo, né, só para o ponto de reflexão é, as empresas precisam investir naquilo que elas realmente acreditam, a partir da leitura do mercado, do que realmente nossos clientes precisam. Esse processo ele é oneroso, ele toma tempo, recursos e muito investimento. E se você quebra isso, em algum momento na cadeia, lá na frente, ela vai romper. E todo o sistema vai perder. Então, a partir do momento que você parar de inovar, lá na frente, essa cadeia ela vai ser interrompida e toda a indústria de tinta vai perder. Esse é o nosso maior receio de uma prática que nós consideramos desleal e que, em vez de impulsionar o mercado, você puxa o mercado para uma situação em que a gente sabe que tem prazo de validade. E isso daí nos assusta um pouco. Em que ninguém ganha, né? É importante trazer esse ponto aqui, porque além de tratar de inovação, sustentabilidade e tudo mais, o evento também coloca questões de mercado e questões éticas certamente são um ponto para a gente entender e conversar, né? Quero entender um pouquinho da nossa região. Como é que a Evonik enxerga a nossa região, se tem sido um dos focos de crescimento nesse momento, principalmente em relação à estrutura. Times, plantas, investimentos para atender às demandas específicas da região. Dentro do contexto Américas, né, a Evonik se divide em 3 grandes regiões e dentro do contexto Américas nós temos a sub-região a CSA, que seria América Central e América do Sul. Dentro da região nós contamos com um escritório aqui em São Paulo, onde ficam alocados os recursos de vendas das diversas unidades de negócio. E também muito próximo dos clientes, a gente tem o Centro de Tecnologia Aplicada, localizado em Americana, junto às outras 2 plantas da Evonik, e esse Centro de Tecnologia ele tem aí o principal objetivo de desenvolver trabalhos aplicativos para os nossos clientes. Isso pode ser desde uma iniciativa interna, né, como o André falou, por exemplo, se a gente está trabalhando para um paper a ser apresentado no Congresso da Abrafat, a gente precisa traduzir aqueles dados que foram obtidos lá fora para a nossa realidade e o laboratório é muito eficiente para isso, né? Para ele trazer esses primeiros insights, resultados de uma tecnologia tropicalizada, vamos dizer assim, para a gente apresentar para o mercado. E também tem o intuito de apoiar nossos clientes nos testes para homologação dos produtos. Muitas vezes os clientes têm uma demanda de trabalho muito elevada, acabam não tendo tempo e recursos para um determinado desenvolvimento e nós podemos antecipar esse trabalho nos nossos laboratórios. Tanto a unidade de negócios de crosslinkers, como também a de aditivos para tintas, possuem um laboratório aplicativo. Nossos laboratórios, inclusive, são interligados e a gente está à disposição para fazer esse trabalho, não de aprovação de um produto da fórmula do cliente, mas para fazer esse primeiro acesso, essa primeira exploração no sentido de já encontrar a melhor alternativa, encontrar a melhor dosagem, para que o cliente, na hora de testar o material, já tenha um caminho menor a percorrer. Existem muitos produtos no portfólio de crosslinkers, muitos produtos no portfólio de coating additives, e com isso a gente consegue otimizar bastante esse trabalho para identificar a melhor alternativa na melhor dosagem. Além disso, a gente conta com algumas plantas aqui na região. A Evonik conta com 4 plantas no Brasil, uma planta na Argentina, de acordo com as especialidades também que ela trabalha. E, além disso, a gente possui escritórios espalhados em toda a região. Então, existe escritório aqui em São Paulo, temos escritórios também na Argentina, no Chile, Colômbia, vamos ver se eu lembro todos, Peru, Equador, Guatemala. Uma estrutura super robusta. E Costa Rica. Acho que são todos esses. Também. Sim. Então, a gente conta com toda essa estrutura aqui nessa região de América Central e do Sul para realizar esse suporte para os clientes. Incrível. E vale comentar, né? O Everton trouxe um ponto extremamente importante. De novo, volta para aquele meu ponto reflexivo, João. Nós fizemos um investimento gigantesco em 2022 com a construção do que nós chamamos de ATC, né? Carinhosamente conhecido como ATC. São 2.300 metros quadrados de uma área
dedicada exclusivamente aos nossos clientes, com 8 laboratórios, com plantas piloto, onde estão os nossos laboratórios, né, de coating additives e de crosslinkers. E exatamente esse ano a gente está completando 10 anos do laboratório de coating additives. Então nós começamos as comemorações esse ano de um bebê que nasceu lá em 2015 e esse ano está cumprindo com a sua primeira década. Então, né, de novo, é um investimento longo de uma empresa que acredita no mercado, vai continuar investindo na nossa região, introduzindo produtos que façam sentido e trazendo os clientes para as nossas próprias instalações, para eles aprenderem e trazerem insights que para eles são valiosos e essa tradução toda em produto, né? Então, ao longo do ano a gente vai continuar com a celebração dos 10 anos do nosso laboratório, e na Abrafat vai ser nosso momento, né, mágico aí junto com os clientes, porque tudo isso não faz sentido se não tiver o cliente presente. Então, é o que a gente espera para esse ano também acontecer ao longo dos próximos meses até a Abrafat, né? Uma grande celebração. Muito bacana. Parabéns já, né, de antemão. Vamos comemorar lá no Abrafat Show 2025. Nós falamos muito sobre inovação e sustentabilidade, como a Evonik trabalha essas questões. Queria entender sobre a tinta do futuro. O que é que nós podemos, olhando aqui para o nosso setor, o que a Evonik entende sobre o nosso futuro, os principais pontos a serem considerados quando nós falamos de tintas? Eu acredito que nesse ponto, até a gente debateu bastante sobre os atributos, né, que nós acreditamos ser importante, porque esses atributos são aqueles que direcionam toda a nossa estratégia, né? Então, quando a gente fala da tinta do futuro, ela vai estar relacionada à sustentabilidade. Então, isso também vai mover o nosso trabalho de pesquisa e inovação. Ela vai estar relacionada à durabilidade, à performance. Então, todos esses atributos que a Evonik identifica hoje, né, e até para mostrar como a gente acaba fazendo esse link, né, da ponta, do ponto final de consumo, e isso sendo traduzido, né, dentro da cadeia de produção dos insumos, como a gente visualiza tudo isso interligado, né? Quando a gente fala da tinta do futuro, seguramente ela vai estar relacionada aos aspectos de sustentabilidade, claro, dentro dos nossos anseios, cada vez ter produtos menos agressivos para o meio ambiente, para a saúde humana e com performance similar aos que a gente utiliza, né, de maneira corriqueira e continua utilizando ainda nesse momento. Claro que a gente acredita que possa haver contribuição até mesmo de serem desenvolvidas, acho que a gente caminha um passo atrás, claro que de acordo também com as especificidades da nossa região, há grandes centros como Estados Unidos e Europa que já impõem muitos limites, né, regulatórios para as formulações, e a gente já vê até mesmo proativamente muitas empresas buscando já esse nível de, não digo necessariamente excelência, mas um nível de perigos mesmo menores dentro das suas formulações, né? Por mais que você não tenha aí hoje regulação para todos os diversos segmentos de tintas, existe essa proatividade. E além disso também, sempre que a gente fala de performance, custo em uso, economia de energia, isso também está ligado com os pilares nossos de desenvolvimento. Então é isso que a gente busca, é isso que a gente entende como sendo a tinta do futuro. E claro que também atribuindo alguns fatores adicionais, né? Quem sabe aí tintas capazes de se automonitorarem. Quando a gente fala de proteção industrial, existe muito essa questão do momento que vão aparecer trincas, que a superfície vai ficar exposta, né, à corrosão ou não. Então, até mesmo sistemas inteligentes são algo que a gente já observa e espera poder contribuir positivamente no futuro também. Perfeito. Quer contribuir, André? Eu quero, João. O Everton trouxe muito do aspecto tecnológico, né? E eu só queria comentar sobre o aspecto humano, né, da tinta do futuro. Então, a tinta, ela tem o papel, né, da proteção, a funcionalidade, mas ela também, o que a gente espera da tinta do futuro é que ela seja algo que qualquer pessoa possa experimentar, né, como uma experiência própria de tornar ambientes, falando de tintas decorativas, né, por exemplo, tornar um ambiente algo que seja agradável, que seja algo que traga energia, né, positiva, né, e essa experiência depende muito justamente dessa tecnologia.
Eu vou te dar um exemplo, né? Esse final de semana, né, a gente passou por um feriado prolongado, eu fiz o reparo lá em algumas paredes em casa. Por conhecer a tinta já dos nossos clientes, produtores, eu já sei que uma tinta de qualidade, ela traz uma experiência completamente diferente, né? Então, é tempo, é aquela experiência boa de você poder estar vestido com a roupa, não ter que colocar uma roupa velha para poder fazer um Sim. reparo de parede, porque ela não respinga, simplesmente não respinga. O acabamento fica perfeito. E esse hábito de trocar cores, fazer esses reparos, trazer essa leveza boa que um ambiente, né, renovado traz, faz parte das tintas do futuro e é isso que a gente quer. É isso que a gente busca junto com os nossos clientes, entender todo esse aspecto tecnológico, todo o aspecto humano, traduzir isso em produto e entregar para o mercado algo de alto valor que realmente faça sentido. Perfeito. Antes de encerrar, quero entender com vocês por que para a Evonik é importante não apenas participar do Abrafat Show, mas patrocinar o evento. Bom, a Evonik já é uma expositora de longa data na Feira da Abrafat. A gente acredita muito no evento, até mesmo pelas proporções, pelo número de visitantes que ele acaba trazendo e de toda a região, né? Então, a gente mesmo, como a gente comentou, no contexto de América Central e do Sul, a gente consegue ver todos os nossos clientes de toda a região no evento da Abrafat, e isso é muito importante para nós. Levando em conta, né, até mesmo que o André comentou, a Evonik se prepara muito para o congresso, né? A gente, no ano passado, na edição anterior, fomos o maior contribuidor em números de papers apresentados, e a gente acredita muito nesse impulso, né, dado ao conhecimento do setor, de estar levando a tecnologia a todos os nossos clientes, e o congresso é a peça-chave para isso tudo. O congresso, ele é um congresso de altíssimo nível, muitos palestrantes internacionais, e aí a Evonik se faz presente e faz aí o patrocínio desse evento com o intuito principal de alavancar ainda mais a tecnologia, o acesso aos clientes, as informações mais atualizadas que estão disponíveis no mercado. Perfeito. Esse que é um ponto-chave para nós. E, além disso, todo o clima que se cria de reencontros com o mercado, todo é um ambiente muito agradável, né, André? Exatamente. Nosso stand é aberto, estaremos lá todos os dias, e será um enorme prazer receber todos os clientes do mercado para apresentar tudo isso que nós comentamos aqui, que traz, traduzido em produto, inovação e sustentabilidade. Esse é o nosso propósito sempre para a Feira Abrafat. Perfeito. Eu tive a alegria de receber a Evonik aqui no AbraCast. Quero agradecer imensamente André Carvalho pela presença. Muito obrigado, André. Obrigado, João. Grande prazer. Uma alegria minha. O Everton Marion. Obrigado, Everton, mais uma vez por mais um ano aqui. Nós que agradecemos também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E você se prepare para visitar a Evonik no Abrafat Show 2025. Programe-se. O nosso credenciamento já está aberto. Só entrar no nosso portal e se credenciar de forma gratuita. E nos vemos lá, de 23 a 25 de setembro. Até o nosso próximo encontro.